Vivemos em uma época em que o barulho é celebrado como virtude e o silêncio é tratado como ameaça. Uma época em que parar para pensar causa desconforto e qualquer oportunidade de escapar de si mesmo é vista como algo desejável. Antes de começar, deixe-me te fazer uma pergunta simples, mas incômoda. Quantas das suas escolhas são realmente suas e quantas são apenas respostas automáticas ao ambiente em que você vive? O carnaval, para muitos, é apenas uma festa. Para a filosofia estoica, ele pode ser lido como um símbolo poderoso de algo muito maior, a fuga coletiva da consciência. Este não é um ataque à alegria, nem um discurso moralista contra celebrações. Os estoicos nunca defenderam uma vida triste ou cinzenta. O que eles questionavam era algo mais profundo, a dependência psicológica da distração. Quando uma sociedade precisa de excesso constante para não encarar o vazio, algo está profundamente errado. O problema não é a festa, o problema é o que ela revela sobre nós. Durante o carnaval, vemos milhões de pessoas suspenderem qualquer noção de limite. O corpo é levado ao extremo, o sono é ignorado, o álcool se torna regra e o pensamento crítico é temporariamente desligado. Não por acaso, tudo isso é celebrado como liberdade. Mas os estoicos fariam uma pergunta desconfortável. Isso é liberdade ou apenas ausência momentânea de responsabilidade? Para o estoicismo, liberdade não é fazer tudo o que se deseja. Liberdade é não ser escravo do desejo. Epícteto dizia que não é livre aquele que faz o que quer, mas aquele que domina aquilo que quer. Sob essa lente, muitas festividades modernas deixam de parecer libertadoras e passam a se revelar como rituais de fuga, uma anestesia coletiva contra o peso da existência. O ser humano moderno vive cansado, não apenas fisicamente, mas existencialmente. Ele acorda cansado de si mesmo, de suas responsabilidades, de suas frustrações não resolvidas. E quando surge uma oportunidade de desligar a mente, ele corre para ela sem questionar. Carnaval, festas intermináveis, estímulos constantes, música alta, multidões, tudo isso funciona como um grande convite. Não pense, apenas sinta. Os estoicos viam esse impulso com cautela. Para eles, a virtude nasce da razão. Viver bem não é viver intensamente no sentido emocional, mas viver conscientemente. Sêneca alertava que uma mente constantemente ocupada por prazeres se torna incapaz de suportar a si mesma no silêncio. E o silêncio, para o estoico, não é vazio, é espelho. O carnaval simboliza algo que vai além da festa em si, a necessidade moderna de abafar o desconforto interior. Quando o mundo externo para, muitos não sabem o que fazer consigo mesmos. A música precisa estar alta porque o pensamento, quando surge, incomoda. A multidão precisa ser grande porque a solidão revela perguntas difíceis. O excesso precisa existir, porque a moderação exige caráter. Na filosofia estoica, a virtude é o eixo central da vida humana. Virtude não é repressão, nem negação do prazer. É agir de acordo com a razão, mesmo quando o impulso aponta para outro caminho. É saber quando participar e quando se afastar. É não ser arrastado pela corrente apenas porque todos estão indo na mesma direção. Durante grandes festividades, o indivíduo se dissolve em coletivo. A responsabilidade se dilui. Todo mundo faz. É só uma vez por ano. Ninguém está pensando. Esse é exatamente o ponto. Para os estoicos, quando ninguém está pensando, é o momento em que mais se deve pensar. A multidão nunca foi critério de verdade. Pelo contrário, ela costuma ser o refúgio dos que não querem decidir por si mesmos. Marco Aurélio escrevia que o homem deve se perguntar a cada ação:
Isso contribui para meu caráter ou apenas o distrai? Essa pergunta simples desmonta muitas escolhas modernas, não porque elas sejam proibidas, mas porque revelam sua verdadeira função: desviar, não construir. O problema do desvio constante é que ele cobra um preço invisível. Quanto mais fugimos do desconforto, menos tolerantes nos tornamos a ele. Quanto mais buscamos prazer imediato, menos capacidade temos de sustentar esforço prolongado. A vida, inevitavelmente, exige paciência, disciplina, resiliência. Nenhuma festa nos prepara para isso. Nenhum excesso ensina a suportar perdas, frustrações ou responsabilidade. Os estoicos praticavam o que chamavam de desconforto voluntário, não por desprezo ao prazer, mas por respeito à sua própria força interior. Dormir no chão ocasionalmente, jejuar, caminhar longas distâncias, viver com pouco, tudo isso tinha um objetivo claro: lembrar o indivíduo de que ele não depende do conforto para existir com dignidade. Compare isso com o espírito das grandes festividades modernas. O medo de perder algo, o medo de ficar de fora, o medo de não aproveitar. Tudo gira em torno da ideia de que se você não participar, algo essencial está sendo perdido. O estoicismo responde de forma quase provocativa: o que realmente se perde quando você abre mão do excesso? Talvez se perca a ilusão de pertencimento momentâneo, talvez se perca a anestesia, mas em troca ganha-se algo raro: clareza. E clareza, para os estoicos, é poder. Um homem que pensa com lucidez não é facilmente manipulado por tendências, massas ou calendários festivos. Isso não significa isolamento social ou desprezo à alegria. Significa escolha consciente. Participar sem se dissolver. Celebrar sem se perder. Estar presente sem abandonar a razão. O problema nunca foi a festa. O problema é quando a festa se torna necessária para suportar a própria vida. O mundo moderno transformou o escape em hábito. Não escapamos mais ocasionalmente, escapamos todos os dias. O carnaval apenas escancara aquilo que já está presente o ano inteiro: redes sociais, entretenimento infinito, estímulos constantes. A diferença é que, na festa, tudo isso é concentrado e celebrado abertamente. Os estoicos diriam que uma vida que precisa ser constantemente interrompida para suportável está mal organizada. A virtude não está em negar o prazer, mas não depender dele para se sentir inteiro. Quando o prazer se torna muleta, o caráter enfraquece. A grande lição estoica aqui é simples e profunda. Não é o mundo que precisa mudar para você viver bem, é você que precisa se tornar forte o suficiente para viver em qualquer mundo. Talvez a verdadeira rebeldia hoje não seja quebrar limites, mas criá-los. Talvez o verdadeiro ato de força seja desligar o barulho, permanecer sóbrio em meio ao excesso, manter a razão quando todos a abandonam. Talvez a virtude estoica seja exatamente isso: permanecer inteiro em um mundo que recompensa a dispersão. Quando a festa acaba, porque sempre acaba, o indivíduo retorna a si mesmo, e então surge a pergunta que nenhuma música alta consegue calar: quem você é quando o estímulo termina? Os estoicos treinavam para esse momento, não para o aplauso, mas para o silêncio, não para a multidão, mas para a consciência. Em um mundo que confunde liberdade com excesso, o estoicismo oferece uma definição mais exigente e mais sólida. Liberdade é autocontrole, virtude é clareza, e viver bem não é fugir da realidade, mas suportá-la com dignidade, razão e firmeza. Essa talvez seja a maior lição estoica para nosso tempo. Não é o mundo que precisa mudar para você viver bem, é você que precisa se tornar forte o suficiente para viver em qualquer mundo.